Nossas saudações a todos os que fazem a União Espírita Maria de Nazaré, localizada na Campina do Barreto, Recife, Pernambuco. É com alegria que aqui estamos para participar de mais um momento de reflexão sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Agradecemos o convite e o tema que nos foi sugerido falar é sobre a prece, a sua importância. E para falar de prece, nós precisamos pensar primeiro em nós, né? Vamos buscar em João 8,32, quando ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então precisamos entender um pouco o que é a prece, para que ela tenha eficácia, para que ela seja feita dentro das condições que o Mestre Jesus nos ensinou. E aí nessa introdução nós vamos pensar o que se entende por orar ou fazer prece. Qual é a nossa visão de Deus, aquele a quem nós nos dirigimos? Deus faz milagres? A oração ou a prece pode mudar o curso dos acontecimentos da nossa vida? E o que falar sobre a repetição de palavras na prece? Aqueles que ficam falando, não é? E o que a oração pode fazer por nós? Então são reflexões que nós vamos iniciar fazendo nesse momento. Primeiro vamos pensar no grande Criador do Universo, Deus. Como diz o Livro dos Espíritos, na pergunta número 1, quando o codificador pergunta aos espíritos que é Deus, a resposta foi profunda. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E aí, pensando na prece, pensando em Deus a quem nos dirigimos, precisamos conhecer aquele que nós vamos solicitar o nosso favor ou dirigir o nosso pedido. Depois de Deus, nós cristãos, espíritas que somos, devemos pensar na grande luz, naquele que veio trazer as diretrizes da nossa vida aqui na Terra, o nosso Mestre Jesus. Ele trouxe um conceito de Deus Pai justo, paciente, amoroso, não é? Então, Jesus, que é o nosso modelo e guia, está lá também na questão 625 do Livro dos Espíritos, quem o homem deve tomar como modelo e guia. E a resposta dos Espíritos é Jesus. Se ele é o nosso modelo e guia, e ele mesmo disse que ninguém irá ao Pai senão através dos seus ensinamentos, e é ele que devemos nos dirigir na hora também da nossa prece. Deus, ele tem alguns atributos, ou todos os atributos, né? Ele é infinitamente bom e justo, eterno e dispensador de bênçãos, sem preferências particulares. E aí outra reflexão, na hora da prece. Muitas vezes, quando nós dirigimos a Deus, nós pedimos por A, B, C. Agora vamos fazer um pedido especial para fulano de tal, porque ele tem certa posição, certo conceito aqui na Terra. Deus não dá privilégios a não ser por merecimento, aqueles que estão em condição de obter o que nós pedimos, não é? E aí, o que precisamos também pensar dentro de nós, o nosso desenvolvimento do Cristo interno, ou seja, a nossa evolução, o processo de crescimento espiritual. Bem, mas Deus sabe de tudo? Lógico que sim. Ele está em tudo e em todos. Isso está lá em Efésios 4,6. Se ele está em tudo e em todos, ele sabe até o que vamos pedir para ele, quanto mais quando pedimos, não é? E ele sabe também se o que nós pedimos vai ser bom para nós ou não. Porque nós pedimos, mas nem sempre sabemos o que pedimos, para que pedimos. A nossa proposta é uma, mas a de Deus é outra, né?
E a prece não pode contrariar os princípios das leis naturais. Então, imaginar Deus distante impossibilita a nossa compreensão. Deus deve estar dentro de nós. Devemos pensar Deus em nós, né? Deus perto de nós, ou nós estarmos perto de Deus. Porque Deus está em todo o universo, mas nós às vezes nos distanciamos do pensamento, das atitudes, das ações, etc. E aí nós vamos ver ainda Mateus falando sobre Deus. O vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Quer dizer, ele sabe de tudo bem antes, porque ele é a bondade infinita, sabedoria infinita. Então ele sabe, né? Mas o que é realmente a prece ou a oração? A oração ou a prece é um contato com o Criador, buscando forças para a transformação do teor vibratório nosso. Poxa, e é isso? A prece não é um pedido que a gente faz? Sim, também é. Mas é um contato com Deus, com o Criador, não é? Buscando força para mudar ou para transformar o nosso teor vibratório. Por quê? Quando nós estamos passando por dificuldades, é porque a nossa condição espiritual não está muito boa. Então nós precisamos mudar as nossas atitudes, mudar o nosso comportamento para poder alcançar aquilo que queremos, né? A oração é o divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior, para Deus, para o Criador, através dos espíritos amigos, né? Para refletir-lhes a grandeza de Chico Xavier, né? Ou seja, Emmanuel através de Chico Xavier no livro Pensamento e Vida. Mas, como é a qualidade das nossas preces, das nossas orações? E falando de qualidade da nossa oração, ela se reflete o somatório de nossas atitudes antes da vida, né? Quer dizer, é o reflexo de tudo aquilo que nós somos, que nós pensamos, que nós agimos. Há uma frase que diz: somos o que pensamos, né? Criar hábitos saudáveis para mudar a atitude, o papel indispensável da vontade. Quando nós fazemos uma oração, uma prece, a vontade ela tem um papel preponderante nesse nosso pedido. Mas, principalmente, a vontade de mudar as nossas atitudes, mudar a nossa maneira de viver, de agir, de pensar. A oração é também a concentração natural antes de qualquer edificação no caminho humano, diz Emmanuel, em Pensamento e Vida. Mas nós vamos ver também lá em Efésios, ele falando: não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Será que nós vivemos sempre fazendo a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus sobre nós? E se nós pegarmos um lápis e um papel e relacionarmos tudo que Deus quer, que Deus pensa sobre nós, é um pouco diferente do que nós vivemos no dia a dia, né? Nós vamos ver também em O Livro dos Espíritos que a vontade de Deus, das suas leis, estão na consciência de cada um. E a prece, ela segue as leis naturais, as leis divinas. É tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, na terceira parte, ou no terceiro livro, sobre as leis naturais, nós vamos ver a lei de adoração. Então, é um capítulo todo falando sobre a adoração, sobre como nós devemos nos reportar e quando é que nós obtemos aquilo que nós precisamos ou desejamos. A oração ainda é tudo aquele que trabalha pelo bem. Então,
é o resultado daquilo que a gente trabalha em prol de nós e dos outros. Com as nossas mãos, com os nossos pensamentos. Isso é o filho que aprendeu a amar. Na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente do que a vontade do Pai é mais justa e sábia que da sua própria. Muitas vezes nós queremos imprimir a nossa vontade e esquecemos de dizer que é a vontade de Deus, que é diferente. Ele sabe tudo, sabe o que é bom e o que é ruim para a gente. E aí, mais uma vez, Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele nos fala: nos teus dias de luta, faze os votos e promessas que forem do teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação, aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos de Deus. Então, Emmanuel ele cita aí dois verbos, ação e renovação. Quer dizer, a renovação da minha forma de ser, das minhas atitudes, dos meus hábitos, né? E a ação no agir, no bem, no fazer, por nós e pelos outros, porque a oração é ação no bem. A gente fala na oração, mas nós estamos somente na hora. A ação ainda falta. A oração completa é quando nós falamos e quando nós agimos. O agir é imprescindível. Ainda sobre o orar, ou sobre fazer a prece, nós vamos ver que Mateus nos fala a recomendação do Mestre Jesus, quando ele falou sobre a oração. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, ora a teu Pai que está em segredo. E ele, de onde estiver, nos atenderá. Né? E ele nos ensinou o Pai Nosso. Né? Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Sim, mas o reino de Deus só pode vir a nós se nós praticarmos o que o reino de Deus nos ensina. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E a oração que Jesus nos ensinou, além de toda essa questão espiritual, ele se preocupou também em pedirmos o alimento do corpo, esse instrumento que serve para a nossa evolução no dia a dia. Né? O pão nosso de cada dia, dar-nos hoje. O pão nosso, não é o pão meu. Mas muitas vezes nós pensamos só no pão meu, os outros nada. Né? E aí a gente vê toda essa disparidade social, econômica que a sociedade passa, porque nós não cumprimos com o que falamos no Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia, de toda a sociedade. A gente vê que hoje o Brasil ele produz o suficiente para alimentar toda a população e ainda sobra alimentação. Por outro lado, a gente vê tanta gente ainda com fome, por conta do nosso egoísmo, por conta da nossa prepotência, por conta da nossa ganância de querer o ter, né? E aí Joana de Ângeles fala nessa questão dos verbos ter e ser. E a gente alimenta mais o ter do que o ser. É importante pensar no ser, o que é que eu sou, o que eu vim fazer aqui, né? E aí, nessa recomendação de Mateus, o Pai que está em segredo, ele te atenderá, porque Deus está dentro de nós. Né? O reino de Deus está dentro de cada um, segundo Lucas, né? No templo da alma. Então, Deus não está distante. Por outro lado, como devemos orar? E a oração, meus queridos amigos e irmãos, primeiro a gente começar com a higienização
da mente, a higienização mental. Tirar da nossa mente os pensamentos perniciosos, a ganância, todos esses vícios que levam o homem a situações ruins. E pensarmos no amor. Aquilo que o Evangelho fala, não é? A estrada larga e o caminho estreito. Busquemos sempre o caminho estreito. Não é que a gente deve buscar o sofrimento, mas no caminho estreito simboliza a luta, a dificuldade, o trabalho incessante para a gente adquirir, galgar o que a gente quer. A estrada larga é quando a gente encontra tudo com muita facilidade, sem esforço, não é? E às vezes usando até de mecanismo errôneo para obter aquilo que nós não temos direito, sem pensar no nosso irmão, sem pensar no outro que está ao nosso lado. Então, a higiene mental, ela é imprescindível. Nós vamos ver ainda nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados limpos de coração, pois verão a Deus, diz Mateus, né? Quer dizer, aqueles que têm um sentimento puro, elevado, eles estão propensos a se aproximar mais de Deus. Ou seja, ele está mais perto de Deus, principalmente nos momentos difíceis, né? Algo importantíssimo nesse processo de oração é o hábito que devemos ter, não só diariamente, mas em todos os momentos da nossa vida, quando estamos agindo pelo bem, é o culto do Evangelho no lar. Quando fazemos o culto do Evangelho no lar, é uma espécie de oração em conjunto com a família, a vivência da família cristã. Algo que a doutrina espírita ela pregoa, e todas as casas espíritas elas procuram vivenciar com os seus frequentadores, os seus voluntários, a questão do culto do Evangelho no lar, nesses dias em que vivemos numa vida tão corrida, tão sem nos encontrarmos uns com os outros, não é? Cada um para o lado, nesse espírito de globalização das vias de comunicação, da internet, onde todo mundo senta numa mesa para fazer a refeição, principalmente quando é num restaurante, toda a família ali ao redor da mesa, mas cada um no seu mundo individual, com o celular na mão, olhando as mensagens das redes sociais que ele tem. E não aproveitam aquele momento para encarar o outro, para falar, para perguntar como é que está, como foi seu dia, como foi ontem. Não, todo mundo na individualidade. O Evangelho no lar é aquele momento em que a gente desliga o celular, todos os celulares desligados. A nossa ligação é com o Mestre Jesus, é com Deus, com os bons espíritos amigos. E falando da iniciativa e ação, que é muito interessante, né? Você ter iniciativa no bem e agir. As leis divinas não mudam com a oração, não. A oração, ela reflete sobre nós, sobre a nossa vida, mas não nas leis divinas. As leis divinas, elas têm o seu rumo próprio e nós não podemos interferir nas leis de Deus, né? Devemos aprender a pedir, mas também a esperar tudo no seu dia certo, na sua hora certa. Muitas vezes, e aí nós vimos lá no início, no nosso roteiro, que a oração ela não tem o papel de mudar as leis divinas, né? E muitas vezes nós temos uma determinada enfermidade, um determinado problema que passamos, aquilo ali como um resgate talvez de existências anteriores, ou como uma provação que a gente precisa para se aperfeiçoar, e a gente ora ou faz uma prece para se livrar daquele problema. Muitas vezes pedimos ajuda aos espíritos, quando a nossa prece deveria ser o seguinte: ao invés de pedir para se livrar, pedir para ter força e coragem para suportar e caminhar até o fim. Isso é o saber pedir e saber esperar o momento certo. Feito aquela história da cruz, não é?
cidadão sonhou que ia para o céu e tinha aquela fila de pessoas, tudo se dirigindo naquela estrada, mas cada um teria que levar uma cruz, porque quando chegasse no final tinha uma espécie assim de abertura onde você teria que colocar a sua cruz, passar por cima da cruz para o outro lado, que seria o céu. E ele ia carregando a sua cruz, mas ele estava achando muito pesada. E ele disse, não, eu vou procurar uma cruz menorzinha. E chegou assim, procurou, trocou com outra pessoa. Aí trocou a cruz e saiu pequenininho. Aí ficou leve, ele no instante andou, chegou primeiro, um dos primeiros. Quando chegou, foi colocar a cruz era pequena, não dava para ele passar. Ele teve que voltar e pegar a cruz que era dele. Então, meus irmãos, cada um de nós temos a nossa cruz, ou seja, o nosso compromisso aqui nesta existência. Então não devemos mudar o rumo, e sim aurir forças para suportar e conduzir até o final. E quando chegar no final, nós temos a nossa cruz, simbolicamente falando, adequada para passarmos o abismo para um estágio melhor, não é? Pedir e não perseverar é esperar por milagre. E milagre nós sabemos que não existe, né? O milagre está fora de cogitação. Deus não faz milagre. Então, se Deus não faz milagre, para que orar? Não é? Orar, então, para quê? Não é? Alcançar o que se pede pela mudança comportamental. Quer dizer, se eu não mudar o meu comportamento, a gente vê muito na casa espírita, a pessoa chega e quer logo o resultado, não é? Que mude tudo na sua vida, que os espíritos resolvam. Não é bem assim. Os espíritos ajudam. É tanto que eles sempre dizem, paciência, paciência. Vamos ter paciência que a gente chega lá. Nada melhor do que um dia atrás do outro, não é? Pois é, meus queridos. Uma outra coisa que a gente deve inserir na nossa oração é a esperança. Quando a gente faz uma oração, uma prece, com esperança de alcançar aquele objetivo, nós não devemos determinar um prazo, porque o prazo não é da nossa competência. O prazo ele é algo que está lá no nosso processo de merecimento. O Espiritismo ele favorece esse processo, né? Que é a conquista da paz pela construção do bem no dia a dia do que fazemos, não é? O julgamento pela consciência. Somos o que pensamos, já falamos. Tudo está sob o comando da mente e de Deus. Pensar positivamente para mudar atitudes. Eu preciso mudar as minhas atitudes. Alijar a dúvida e esperar com fé. Com fé é ter a certeza que tudo passa. E às vezes a gente diz, eu perdi a fé. Você não tinha fé, né? A fé é algo bem mais grande e a gente não perde a fé assim. Vamos manter a esperança de que dias melhores virão, porque nós vamos ver ainda Emmanuel falando em Pão Nosso. A dávida chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança sem o qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Né? Isso nos diz Emmanuel lá em Pão Nosso. Né? E aí, meus queridos amigos, dentro ainda da prece tem algo muito importante, que é a questão do perdão. Né? É tanto que no Pai Nosso nós vamos ver, perdoai aos nossos devedores. Aliás, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O perdão é imprescindível. Eu sou uma pessoa que eu não sei perdoar, mas eu quero tudo de bem para mim. Como é que pode? Né? Então, o perdão gratuito, sem mudança interior. Deus não precisa perdoar ninguém. Deus não precisa perdoar.
Porque o perdão, quem é que perdoa? Aquele que se ofendeu. Deus não se ofende. Somos nós que devemos nos auto-perdoar. João de Anjos fala no auto-perdão, no auto-amor. Não é? A criatura é que se perdoa ao sintonizar-se com as leis divinas. Quem não perdoa, adoece. Né? Então precisamos começar pelo auto-perdão para poder não se ofender com aquilo que vem do outro. E aí, mais uma vez, a gente vê a importância de orar com a mente limpa. Essa prece chegará com mais rapidez. Bem, já falamos na repetição das palavras que não adianta, a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pela mente, né? A perseverança no bem e a força do pensamento. Partindo desse princípio, nós vamos chegando já à seguinte conclusão, que a prece é algo imprescindível nas nossas vidas. Devemos sempre estar em sintonia, primeiro com o nosso guia espiritual, com o nosso anjo da guarda, com os mentores espirituais, com Jesus e com Deus. E por esse caminho nós chegamos a alcançar os nossos pedidos nas nossas preces. Assim, meus queridos irmãos, desejamos muita paz, muita luz, um abraço virtual, muita fé e muita esperança, que tudo isso passará em breve e a gente se encontrará aí no salão da União Espírita Maria de Nazaré. Muita paz e muita luz para todos.